O objetivo desse vídeo é a relação entre um setor, não importa se o itinerário de varrição, de coleta, varrição mecanizada, não importa o plano, com os pontos de interesse. Então você pode ter pontos de interesse de contêineres, papeleiras, lixeiras, não importa. Você tem um conjunto de pontos e esses pontos estão associados ou agregados ao setor. Então, qual é a necessidade? A necessidade é que quando você cria um itinerário, a sequência desses pontos esteja de acordo com o itinerário e que os relatórios também tenham toda essa sequência e o conteúdo dos dados dos pontos. Então, eu vou criar aqui com o it coleta alguns pontos aleatórios. Eu venho aqui, esse botão insere pontos. Vamos colocar aqui PTS containers, né? Containers. E vamos criar alguns pontos. Então, vou colocar um ponto aqui. Eu vou colocar 3 pontos aqui e um ponto aqui do outro lado. Um ponto aqui. Vou colocar de uma forma aleatória, tá? Como se fossem uns pontos de terceiros. Pronto, é o suficiente. Vou criar alguns pontos. Então já gerou um layer, né? Um layer aqui, ó, containers, e vou limpar a etiqueta cosmética. Muito bem. Eu vou simplesmente aumentar esse label que está no campo ordem. Muito bem. Agora eu vou criar um itinerário rapidamente para demonstrar a relação do itinerário com os pontos. Então eu vou criar aqui. Vou criar um semi-automático. Assim, sem muita ordem. Apenas para gerar um itinerário qualquer. Mais para poder passar aqui em todos os pontos, né? Vou sair aqui, ó. Vou criar uma rede, uma network, né? Uma área de abrangência aqui do meu setor e vou roteirizar. Então eu fiz um semi-automático apenas para poder passar nesses trechos onde contém os pontos, para mostrar a ordenação dos pontos e os dados no relatório. Muito bem. Agora eu vou esconder essa sequência no semi-automático. Posso deletar essa área de abrangência do setor. Posso salvar o mapa também, né? Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho um itinerário com uma série de pontos aqui, tá? Então o itinerário tem esta sequência, tá? Tem toda essa sequência aqui. Muito bem. O que nós devemos fazer agora? Vamos verificar a geração desses pontos. Então, lembrando que quando você gera um ponto no sistema da Geologos, não importa qual é o módulo, GSVC, itivarrição, coleta, ele sempre cria o geocode reverso, ou seja, ele pega todos os dados dos trechos mais próximos, né, do trecho mais próximo, e coloca no banco de dados do ponto. Então nós temos aqui informações como qual é o trecho que ele pertence, o nome da via, ele coloca o bairro, todas as informações da malha viária, tá? Ele coloca a distância entre o ponto e a linha, ele coloca, ou se está no lado direito ou lado esquerdo, ele coloca o azimuth. Se tem numeração de imóvel no trecho da via, ele coloca qual o número do imóvel mais próximo, né? Faz uma regra de 3. Então ele faz uma série de... Ele carrega o ponto, carrega o banco de dados de pontos com uma série de informações da malha viária. Então você pode usar isso para bueiro, postes, uma série de outros pontos de interesse, tá? É muito rico
as informações aqui, inclusive a própria coordenada da linha atingida também, tá? Então o que eu quero dizer com isso? Vamos lá, vamos pegar um caso, né? Apenas para informar isso, o 19. Então o 19, o que nós temos aqui? O 19 nós temos qual é o trecho envolvido na malha viária, qual é o nome, bairro, CEP direito, esquerdo, a numeração esquerda, a numeração direita, qual é o ID desse trecho, tá? Esse daqui é praticamente as ruas analisadas. Esta coordenada é este ponto aqui, ó, tá? Inclusive esse ponto calculado de acordo com o ângulo da linha, né? Se a linha é daqui para cá, então o ponto é aqui, tá? Depois nós temos o azimuth, lembrando que é 0, tá? Ó, 0, 90, ó, se é daqui para cá, o que nós temos? Tá? 90, eita, daqui para cá. Ah, perfeito. Muito bem, daqui para cá nós temos um ângulo de 90 graus, porque é 0, 90 e 180, tá? Então o que eu estou calculando? Eu estou calculando que, apesar do ângulo ser aqui mais de 90 graus, aqui, eu calculo o ângulo daqui para cá, tá? Então daqui para cá nós temos 186, ó. Por quê? Se aqui é 0, aqui é 90 e aqui é 180, aqui nessa linha aqui é 186, tá? É só para você entender que é daqui para cá, tá? Lembrando que eu tenho vários ângulos, né? Eu tenho um ângulo daqui para cá, eu tenho daqui para cá, então depende da forma que você deseja essa inclinação, tá? Tá, então voltado para o sul, ó, voltado para o sul, e esse 24 metros é a distância entre esse ponto e esse, ou vice-versa, tá? Então eu dou uma série de informações. Esse 495, eu faço uma regra de 3 do lado esquerdo da numeração para descobrir qual é a casa mais próxima, tá? Em relação ao trecho da via. Então, tanto o lado esquerdo como o lado direito, que é par, tá? Então, essas informações são importantes para qualquer ponto de interesse. Bueiro, poste, não importa o que seja, tá? Muito bem. O objetivo não é esse, né? O objetivo é a ordenação desses pontos e também a presença deles nos relatórios. Outra informação interessante é o seguinte, né? Que a coluna estabelecimento e endereço dos pontos de interesse, esses atributos que vão estar no relatório. Então você pode colocar, por exemplo, vamos supor que tivesse alguma informação, vamos colocar aqui, containers, né? E vamos colocar aqui uma informação qualquer, tá? Via de interesse, tá? Muito bem. Lembrando que container você pode escrever de várias formas, tá? Ó, containers, tá? Containers. Então, várias formas você pode escrever containers. Muito bem. Então, agora eu tenho essas informações que vão estar no relatório. Então, eu já sei que estabelecimento e endereço fazem parte do relatório. Uma outra coisa importante, quando você cria uma viagem, você tem um nome dela, tem o nome dela, tá? Então podemos dizer que o nome dela vai se chamar viagem 1, né? Porque você pode ter várias viagens no mesmo setor. Pode ter uma, duas, três, 4 viagens. Então a denominação dessa viagem passou a ser V1-S001. Muito bem. Quando você cria pontos, existem, ou se você tem somente um grupo de pontos para o relatório, você pode criar uma selection dela, apenas, tá? Apenas uma selection, tá? Apenas uma selection. Pronto. Quando você determina essa selection, mostra para o sistema que essa seleção está para a primeira viagem, tá? Se você tem várias viagens no setor, com vários grupos de pontos, você tem que colocar o mesmo nome
que você colocou na viagem. Então seria V1-S-001. Tá? Então, dessa forma, você está relacionando a viagem com o grupo de pontos. Então, se você tem a viagem 2 do S01, o grupo de pontos tem que se chamar V2. Tá? Então, é o mesmo nome. Mas como você tem uma viagem só, você pode deixar apenas com selection, que o sistema sabe que é apenas uma viagem. Tá? Então, essas são as regras. Então, o que nós temos? Recapitulando, nós temos o seguinte, nós temos que ter dois atributos que vão fazer parte do relatório, que é estabelecimento e endereço. Você tem que colocar, ou você deixa numa selection, os pontos de todo o setor, né? Ou você, se você tem vários grupos de pontos para cada viagem, você tem que denominar com o mesmo nome. E além disso, a terceira parte é que aqui em preferência você tem que ordenar, clicar aqui, ordenar os pontos de coleta no relatório e também clicar aqui, inserir os pontos de coleta no relatório. Então esses dois têm que estar ativos. Então vamos desativar para verificar o que o sistema pergunta para você. Vamos lá. Então venho aqui, lembrando que a sequência está fora de ordem, porque foi a forma, quando eu inseri, é a sequência de quando eu inseri. Somente quando você tira o relatório que ele ordena. Tá? Olha lá, ó. Isso que ele fez. Ó. O que ele fez? Ele informou para você nenhum ponto no relatório. Ó. Nenhum ponto no relatório. Por que ele não colocou? Porque você não ativou aqui pontos no relatório e inserir pontos no relatório. Tá? Porque esse é ordenar, renumerar a sequência. E esse é para inserir o ponto no relatório com aqueles atributos. Vamos novamente verificar o que ele fez. Olha lá, agora sim. Veja, agora além de ordenar a sequência no campo ordem, ele também já adicionou no relatório. Tá? Aqui, ó, estão todos aqui. Ó. Veja, ele colocou o texto, pontos de parada 9, containers, o que está no estabelecimento, e mais um texto qualquer. Tá? No caso, eu coloquei via de interesse. Então, dessa forma, você ordena todos os pontos e também insere no relatório com a informação desejada. Se você mudar a rota, que eu vou fazer isso agora, tá? Vou jogar fora essa rota, tá? Que é a V1. Olha lá, eu joguei fora, não interessa mais. Tá? E vou fazer uma outra rota. Apenas para demonstrar a sequência dos pontos. Uma rota qualquer. Tá? Vamos fazer um semiautomático para ir um pouco mais rápido. Então eu vou entrar aqui. Vou passar por aqui, entro aqui, vamos lá, passo, bem aqui, ó. E saio aqui. Hã? Apenas um itinerário para demonstrar a sequência. Vamos criar uma rede de abrangência dessa rota. E vamos criar um itinerário qualquer. São total de texto 19 que eu assinalei. Tá? Aqui ele coloca o KM, tanto da seleção como do itinerário, que eu estou fazendo no momento. Está criando um itinerário simples, né? Um itinerário qualquer. Só para demonstrar a sequência. Tá? Posso esconder a sequência dessa seleção para gerar o itinerário. Posso esconder essa cerca também. Muito bem, então eu tenho aqui. Ó. Posso fechar essa tela. Então veja que o itinerário, na verdade, ele começou aonde? Ele começou aqui. Vamos ver onde ele começou. Tá?
Podemos até colocar a sequência dele, ó, 7 km. Vamos colocar aqui a sequência dele. Ó, essa é a sequência do itinerário, tá? E aqui eu tenho o início e fim dele. Muito bem. Tá? Comecei aqui e terminei aqui. Início, deu toda essa volta, passou por aqui, muito bem. Agora, veja que a sequência dos pontos estão fora, né? Não estão na sequência do itinerário. Mas no momento que você já assinalou essas opções de ordenação, tá? Agora, quando eu tirar o relatório, ele vai ordenar. Olha lá, ele está dizendo o quê? Isso é muito interessante o que aconteceu, tá? Ele está dizendo o seguinte, que o nome da seleção de pontos não é o mesmo da viagem, tá? Foi importante ter acontecido isso, tá? Então ele não coloca nada, mas ele já avisou. Então o que que você faz? Você pode colocar, eu vou trocar dos pontos para ficar mais fácil, tá? Ou mais didático, vamos dizer assim, tá? Eu vou trocar esta viagem pelo nome, esse layer de pontos, eu vou trocar pelo nome da viagem, tá? Olha lá, agora sim. Então eu quero dizer o seguinte, quando você não informa a coerência, né, o mesmo nome da viagem com ponto, o sistema avisa. Existe lá um itinerário, existe pontos, porém o nome não é o mesmo. Porque você pode ter várias viagens com vários grupos de pontos. Muito bem, vamos lá de novo. Vamos tirar o relatório. O objetivo também é ordenar. Olha lá. Agora ele colocou fez toda a ordenação novamente, tá? Tá certo aqui. E agora ele renumerou, ó. Entrou aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, tá vendo? Ó? Ele fez, ó, quando ele entrou aqui, ó, 5, 6, 7, tá? Ó que ele colocou 9, 10, 11, 12. Por que que ele renumerou primeiro esse e depois esse? Vocês lembram que eu falei lá no Geocode que existe no banco de dados um ponto da linha onde ele partiu. Então, se ele criou um ponto aqui, ó, tá? Não está aqui fisicamente, mas está logicamente. Ele criou um ponto aqui, tá? Ele criou um ponto aqui, ele criou um ponto aqui, ele criou um ponto aqui e um ponto aqui. Então, quando ele passou por aqui da esquerda para a direita, no produtivo, não improdutivo, no produtivo, o fato do ponto estar aqui antes desse, então é o 9. Como ele criou um ponto aqui, está antes desse, então é o 10. O sistema criou assim. Como esse ponto está aqui antes desse, ele criou 11. Então, por isso que ele conseguiu colocar nessa sequência, através daquelas informações do Geocode. Tá? Então, desse jeito, ele ordenou e gerou o relatório de uma forma satisfatória. Então, todas as vezes que você muda os pontos, ou muda itinerário, ele renumera. Podemos fazer isso agora também, para ficar mais didático ainda, tá? Então vamos mudar tudo isso aqui, ó. Vamos imaginar que o ponto ele foi para outro lugar, tá? Vamos colocar, por exemplo, aqui não, né? Na verdade é aqui. Mudança física, tá? Eu venho daqui, passo para cá. Esse aqui vai ficar aqui. Esse aqui vem para cá. Tá? Olha lá, mudou tudo, ó. Coloquei o 7 aqui, 9, 8, 10 aqui. Vou mudar mais algum, tá? O 1 passa para cá, o 2 vem aqui e o 4 eu vou inverter. Vou pôr aqui e vou para cá. Muito bem. Isso foi muito importante ter feito isso, tá? Por quê? Porque agora, o que nós aprendemos? O que é o Geocode reverso? O Geocode reverso, ele amarra o ponto para o trecho mais próximo. Como eu mexi nesses pontos, eu desloquei esses pontos, você é obrigado a fazer o seguinte, você entra no Geo de coleta, vem aqui, está escrito aqui, ó, adiciona atributos obrigatórios e informações de Geocode. Então eu sou obrigado a refazer as informações de Geocode. Ó. Ponho aqui e aperto o botão.
Então, nesse momento, ele já atualizou todas as informações do Geocode. Tá? Isso é importante, não pode esquecer disso. Quando você desloca pontos, você tem que repassar o Geocode. Tá? Tem aqui a informação. Ó, repassa o Geocode. Muito bem. Agora, quando eu tirar o relatório, ele vai refazer essa sequência. Olha lá. Já fez. Tá? Olha lá. Ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, olha lá, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Olha, ele já refez tudo, tudo novamente, tá? Então, esses são os cuidados que você tem que ter quando estiver trabalhando com pontos em qualquer tipo de plano.